Você acorda de manhã e a primeira coisa que você sente não é o chute do seu bebê ou aquela alegria de mais um dia de gravidez, mas sim um peso estranho nas suas pernas. Você olha para baixo e vê que seus tornozelos estão grossos. Seus pés parecem não caber mais nos sapatos, e a pele está esticada e brilhante. Você tenta caminhar até a cozinha e sente que está arrastando o corpo, como se tivesse amarrado pesos invisíveis nos tornozelos. O medo bate forte no peito porque você não sabe se isso é normal, se é perigoso ou se você fez algo de errado na noite anterior. A sua mente começa a correr atrás de todas as conversas de família, dos conselhos da sua sogra que disse para você não beber água à noite, e das postagens na internet que falam de chás milagrosos. Você fica paralisada com medo de estar prejudicando seu filho sem saber, com medo de que aquele inchaço seja um sinal de que algo está muito errado com sua saúde ou com a dele. Essa sensação de estar no escuro, de não ter controle sobre o próprio corpo enquanto carrega uma vida, é uma das dores mais viscerais que uma mulher pode sentir. É um aperto no estômago misturado com uma ansiedade que não te larga, fazendo você questionar cada garfada de comida que colocou na boca nas últimas 24 horas. A verdade é que esse sofrimento todo tem uma explicação lógica e científica. E não é falta de fé ou azar seu. O que acontece no seu corpo é que o volume de sangue aumentou muito para nutrir o bebê. E os seus rins estão trabalhando dobrado para filtrar tudo. Quando você consome sódio em excesso, que é o componente principal do sal de cozinha, ele age como uma esponja dentro do seu organismo. Em vez de deixar a água circular e ser eliminada naturalmente, o sódio segura essa água nos tecidos, especialmente nas partes mais baixas do corpo por causa da gravidade. Imagine que suas células são como balões de água. Se você joga muito sal para dentro deles, eles puxam toda a água que encontram por perto e ficam estufados, pesados e inchados. É um mecanismo de defesa do corpo que acaba virando um problema quando desequilibrado. Muitas vezes, a gente não percebe que está comendo muito sal, porque ele está escondido em alimentos que nem desconfiamos, como pães, bolachas, embutidos e temperos prontos. Você pode até achar que está comendo pouco sal na comida, mas se consome muitos industrializados. A conta de sódio fecha no vermelho, e o inchaço aparece como resposta do seu corpo tentando diluir esse excesso. O que mantém esse ciclo de sofrimento e inchaço é a confusão entre o que é conselho antigo e o que é ciência real. Existe uma crença muito forte de que grávida não pode comer sal de jeito nenhum. E isso gera um medo enorme de temperar a comida. Outras pessoas falam para você tomar chás que prometem secar o inchaço em horas, mas que podem ser perigosos para a gestação. Você fica num cabo de guerra entre cortar tudo o que tem gosto e arriscar tomar algo que não deve. Esse medo de fazer errado te leva a tomar atitudes que podem piorar a situação, como parar de beber água. Sim, muitas mães acham que se estão inchadas, devem beber menos líquido. Mas é exatamente o contrário que acontece. Quando você bebe pouca água, seu corpo entra em modo de economia e segura ainda mais líquido, achando que está numa seca, o que aumenta o inchaço e a retenção de toxinas. Você não é culpada por se sentir perdida, pois as informações são contraditórias e mudam o tempo todo. A culpa não é sua por não saber diferenciar um mito de uma verdade científica. Mas a responsabilidade de buscar a informação correta agora está nas suas mãos para que você possa aliviar esse peso nas pernas. A boa notícia é que existe um caminho seguro e baseado em evidências para controlar esse inchaço sem precisar passar fome ou usar remédios perigosos. A solução não está em cortar o sal completamente, mas sim em colocar o sal na medida certa e entender de onde ele vem. O segredo está em trocar o sal refinado comum por quantidades mínimas de sal grosso, ou sal rosa, que tem menos sódio por colherzinha, devido aos cristais maiores. E principalmente em usar e abusar de temperos naturais. Ervas como salsinha, cebolinha, orégano, manjericão e alecrim dão um sabor incrível à comida sem adicionar uma única gota de sódio extra. Além disso,
A inclusão de alimentos ricos em potássio, como a banana, água de coco natural e o abacate, ajuda a equilibrar a balança. O potássio funciona como um antídoto natural para o sódio, ajudando seus rins a eliminarem o excesso de água que está te deixando inchada. Ao montar seu prato com alimentos de verdade, descascando mais e desembalando menos, você assume o controle da situação. Você percebe rapidamente que ao reduzir os industrializados e temperar com carinho e ervas, suas pernas ficam mais leves e o desconforto diminui, te dando uma sensação imediata de alívio e segurança. Vamos falar agora sobre como você pode aplicar isso no seu dia a dia de forma prática, sem transformar sua cozinha em um laboratório. A primeira coisa que você deve fazer é ler os rótulos dos alimentos que você compra. Procure pela palavra sódio na tabela nutricional e compare os produtos. Muitas vezes, um pacote de bolacha tem mais sódio do que um prato de comida caseira. Ao perceber isso, você naturalmente começa a escolher opções melhores. A segunda dica de ouro é nunca usar o saleiro à mesa. Tempere a comida durante o cozimento com uma quantidade controlada e não leve o pote de sal para a mesa. Isso evita que você jogue sal por cima da comida pronta sem nem perceber o quanto está colocando. A terceira ação poderosa é aumentar a ingestão de água aos poucos ao longo do dia. Carregue uma garrafinha com você e beba pequenos goles constantes. Isso vai sinalizar para o seu corpo que há água de sobra e que ele pode liberar o que está estocado nas suas pernas. Lembre-se sempre de que cada gravidez é única e o que funciona para uma amiga pode não ser o ideal para você. Por isso, antes de fazer qualquer mudança drástica na sua alimentação ou se o inchaço vier acompanhado de dor de cabeça forte ou visão turva, você deve conversar imediatamente com seu médico. Essas são dicas educativas para te empoderar, mas o acompanhamento profissional é indispensável para garantir a saúde de vocês dois. É muito comum ouvir que comer doce causa inchaço ou que certos legumes fazem mal. Mas a ciência mostra que o vilão principal costuma ser o excesso de sódio dos processados e a falta de água. Quando você entende o mecanismo, o medo diminui. Você para de se achar doente ou fraca e passa a se ver como uma mulher capaz de nutrir seu bebê da melhor forma. O inchaço excessivo nas pernas é um sinal do seu corpo pedindo equilíbrio, não um castigo. Ao ajustar a quantidade de sal e focar em temperos naturais, você não só melhora o inchaço como também ensina ao seu bebê a gostar de sabores verdadeiros desde dentro da barriga. Essa é uma vitória rápida e poderosa. Você vai perceber a diferença na disposição e no conforto das suas pernas em poucos dias. Imagine conseguir calçar seus sapatos novamente e caminhar sem sentir aquele peso todo. Isso é possível e está ao seu alcance com escolhas simples e conscientes. Não deixe que o medo de fazer errado te impeça de agir. A informação é a sua maior ferramenta de proteção. Ao invés de seguir conselhos aleatórios da internet ou da família, baseie-se no que a nutrição funcional gestacional prega. Alimentos acessíveis que regulam seu corpo e acalmam seus sintomas. Você tem o poder de transformar sua gestação em uma experiência mais leve e prazerosa, longe da ansiedade e do desconforto constante. Cada garfada é uma oportunidade de cuidar de você e do seu filho. Não ignore os sinais do seu corpo, mas também não entre em pânico. Respire fundo. Avalie o que você tem comido e comece hoje mesmo a fazer pequenas trocas inteligentes. Seu corpo é sábio e com o combustível certo, ele vai responder de forma maravilhosa. Lembre-se que você não está sozinha nessa e que existem caminhos seguros para trilhar, para que você não precise mais ficar na dúvida sobre o que comer em cada fase da gestação e para acabar de vez com a ansiedade de estar fazendo algo errado. Eu tenho um convite especial para você. Existe um material completo que foi desenhado exatamente para te guiar passo a passo nessa jornada de alimentação saudável e segura. Clique no link da descrição e conheça o Guia Completo de Alimentação para uma Gravidez Saudável, que vai te ajudar a transformar sua vida e parar de sofrer com medo de fazer algo errado na gravidez, sem saber.
Com ele, você vai aprender a controlar o ganho de peso para uma gestação leve, garantindo que você e seu bebê recebam todos os nutrientes necessários, sem abrir mão do prazer de comer bem. Não deixe para depois o cuidado que você e seu filho merecem agora.